Ô, Felipão, outro assunto que a gente tem que falar ainda envolvendo Série B é a demissão do Maurício Barbieri, né, cara? Que é um técnico que já passou pelo Flamengo, tava no Red Bull Bragantino, teve um trabalho longo no Red Bull Bragantino até ser demitido para contratação do Caixinha. Ah, ele foi finalista de Copa Sul-Americana, né? Com o Red Bull Bragantino, quando enfrentou o Atlético Paranaense, clube que ele está hoje, era do Thiago Nunes? Talvez? Não, acho que não era do Thiago Nunes mais. Quem que foi campeão do Atlético Paranaense contra o Maurício Barbieri naquela final do Sul-Americana, gol do Nicão? Não lembro quem era o técnico, vocês podem me lembrar aí. Era o Alberto Valentim, lembram aqui. Olha, eu não ia lembrar nunca. Alberto Valentim. Valentim. Nossa, não ia lembrar nunca. Ainda bem que o nosso público aqui tem uma memória... Não, o pessoal aqui é nosso público, é muito orgulho, velho. Muito orgulho, puta que pariu. Mas enfim, ele estava no Atlético Paranaense e foi goleado ontem, cara. Em casa. Pro Botafogo de Ribeirão Preto. Que teve uma das campanhas mais ridículas do Campeonato Paulista esse ano. Era um time muito feio. E acabou sendo demitido. Vamos aqui à notícia do GE. Atlético anuncia a demissão do técnico Maurício Barbieri. O treinador não resistiu à derrota por 4-1 na Liga Arena na noite desse domingo, pela sexta rodada da Série B, e acabou demitido. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol, Rodrigo Possebon, é o diretor de futebol do... Cara, o Rodrigo Possebon... Ele? Cara, esse é talvez o pior volante que eu já vi vestir a camisa do Santos, assim. Esse cara, pra quem não se lembra, ele foi campeão da Libertadores no Santos. Ele tava naquele elenco do Neymar, Ganso, a galera em 2011. Ele veio do Manchester United, chegou com uma pompa. Cara, juro, parecia reality show, assim, quando você coloca alguém que não é do futebol pra jogar entre os profissionais, tá ligado? Parecia isso, assim. A corrida do cara... Eu lembro que eu colocava ele sempre entre as últimas opções, assim, no videogame, assim. Meu irmão e ele era terceira ou quarta opção do United sempre. Nunca jogava, né? Nunca jogava. Na época ele foi lá na época do Alex Ferguson, cara. Ele teve lesão também, né? Esse assim. Aqui foi o pior volante que eu vi jogar com a camisa do Santos, cara. Nossa, Rodrigo Mancha e Possebon, Rodrigo Mancha. Você pegar qualquer cara, assim, qualquer cara pra mim é melhor que o Possebon. Ele é o diretor de futebol do Atlético Paranaense hoje, o que explica muita coisa. Barbieri foi contratado no fim de 2024 e comandou o Furacão em 24 partidas com 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, totalizando um aproveitamento de 59,7%. Não é um aproveitamento ruim, embora um nível bem abaixo. O trabalho do treinador começou a ser contestado depois da eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, com a derrota por 3-0 para o Maringá, em plena arena. A pressão aumentou depois da virada para o Cuiabá por 2-1 na terceira rodada da Série B. Barbieri deixa o Atlético na 9ª posição da Série B, com 9 pontos conquistados em 6 partidas. O time não vence 3 jogos, não tinha como manter, velho. E aqui aquela notinha básica de agradece o treinador pelos serviços prestados. Isso está em todas as notas de demissão de treinador. Deseja sucesso na continuidade da carreira, enfim. E eles informam que o João Correio, que é técnico da categoria Sub-20, vai comandar o time interinamente. Que situação do Atlético Paranaense em 9º lugar na Série B, Felipe? E aí eu te pergunto, cara, primeiro, o Barbieri é mais um desses técnicos jovens que foram alçados que a gente tinha esperança de caras que eram um pouco mais teóricos, um pouco mais que gostavam, entre aspas, de estudar um pouco mais, que poderia refrescar, trazer um frescor ao futebol brasileiro com novos profissionais. Ele é mais um que sucumbe, né, como treinador. E na outra ponta, sobre o Furacão, você tem alguma sugestão de nome ao Atlético para tentar um trabalho para fazer, né? O Atlético tem um elenco mais caro que os seus rivais na Série B, o elenco mais caro da Série B. Precisa subir, cara. Você tem algum nome para recomendar aí, diretor? Olha, essa é difícil, hein, Major? Carille?
Vai ter que demandar bem aí o nosso querido Possebon. Vamos lembrar que o Carille já passou pelo Atlético Paranaense mal, e né? durou menos de 9 jogos, uma coisa assim. Durou quase nada, foi demitido. Cara. Cara, e assim, o aproveitamento do Barbieri não é ruim, né? Se você for olhar. Mas ele pega também o Campeonato Paranaense, né, velho? Mistura muito. Na Série B, nono lugar, é horroroso, cara. É. O aproveitamento do Paulo Turra, quando foi contratado pelo Santos, que era técnico do Atlético, com o Felipão de coordenador, você lembra? Era tipo papo de mais de 70%, cara. Por quê? Porque tinha o Paranaense na conta, cara. Os caras jogando contra time do interior do Paraná. Você tá maluco, cara. É um campeonato ridículo, velho. Então, assim, o aproveitamento ele é meio que batizado por conta dessa competição. Na Série B, nono lugar, né? É um aproveitamento ridículo. Cara, tem alguns nomes no mercado aí, né? O próprio Caixinha, tem o Carille. Caixinha eu acho difícil topar. O pessoal lembra do Geninho aqui. Técnico campeão brasileiro. Thiago Nunes tá onde, hein? Deve estar empregado em algum lugar por aí. Não sei também. Cara, mas... Lisca doido. Surpreendente essa guinada do Barbieri, hein, cara? Eu lembro quando ele surgiu no Flamengo. Cara, ele parecia um técnico dessa nova safra aí, muito interessante, cara. No próprio Bragantino ele teve o seu momento também de ter acertado o time ali, ido bem. É um técnico que sempre trabalhou bem com jovens jogadores e tal. E não conseguiu se firmar ainda, né, cara? Não conseguiu fazer um trabalho pra chamar de seu, assim. É surpreendente, cara. É surpreendente e é por isso que a gente passa por essa crise de treinadores aqui no Brasil. A renovação tem sido muito, muito fraca, na minha opinião. E mais um trabalho ruim, né, cara? Mais um trabalho ruim com um time que é o favorito, ou em teoria deveria ser o favorito a subir. Ainda tá no começo, acho que o Atlético tem condições de se recuperar. E fica essa dúvida agora, né? Quem vai trazer? O Alberto Valentim de novo? Vai trazer... O Pepa, que foi subir o esporte. O Antônio Oliveira, que acho que já passou pelo Atlético Paranaense. Levou o Atlético à liderança do Campeonato Brasileiro, não lembro em que ano, 2022? Não lembro agora. O Paulo Bonamigo, diz o Renato aqui. O Bonamigo. Bonamigo ainda treina, cara? Acho que não. Porra, velho. O Lucha seria interessante. Duvido que ele largue a poltroninha do Galvão e amigos pra treinar o Atlético Cara, sabe o que é louco assim, cara? Tudo bem. Com relação ao Barbieri é isso, não tem muito mais o que acrescentar. É mais um treinador que enganou. Simplesmente assim. Agora, não aconteceu, né? Não aconteceu e tá na hora de fazer, de repente, dar um passo atrás na carreira. Tentar trabalhar com base, tentar, sei lá, numa outra função, numa comissão, até num departamento de futebol. Como treinador, assim, para esse nível, não é a dele, na minha humilde opinião. A não ser que ele queira se reciclar completamente, tirar um tempo sabático para repensar a carreira, e aí beleza, né? Mas tem que repensar muito tudo para poder voltar. Agora, e vai ser difícil conseguir a confiança de novo dos clubes diante desses aproveitamentos e dessas oportunidades perdidas. Agora, o que me, cara, causa em espécie com tudo isso, a gente tá falando de um clube, cara, que assim, diferente do Santos, né, que é uma bagunça completa e estruturalmente ridículo, é um clube com um dos melhores CTs do país. CT do Atlético Paranaense é modelo internacional, assim. Não tem dívida, tem um estádio de ponta, de Copa do Mundo, e, cara, tá nessa situação. Eu sei que tem uma questão de adesão menor por conta do tamanho da torcida, onde ele se encontra e tudo mais. Mas isso mostra que a estrutura é importante, mas até certo ponto, cara. Você precisa de profissionais que lá estão. E me parece que depois que o Petralha ficou aí acometido pelos problemas de saúde que tiraram ele do dia a dia do clube, o clube se fudeu, assim, cara.
E aí também é um erro do Petralha de não ter preparado alguém para o futuro, para depois que ele saísse, porque em algum momento ele ia sair do clube, já de certa idade, assim. Hoje o Atlético Paranaense tá aí, e olha que assim, não que hoje o Santista tenha motivo para algum para comemorar, mas lembra da falha do Petralha, passamos o Santos de trator? Bom, o Santos pode ser que volte para a Série B ano que vem e o Atlético suba, pode acontecer, mas assim, hoje tem um time, hoje o Santos está na Série A e os caras estão na Série B, né? Então, é isso, assim, cara, sinceramente, me causa muita surpresa esse momento que vive o Atlético Paranaense por tudo que o clube é em termos de gerenciamento administrativo, sabe? Esportivo tá uma bosta, mas um clube que tem tantas... como é que eu posso explicar? Que tem tanta coisa para ser elogiada do ponto de vista administrativo, não pode ter profissionais do ponto de vista esportivo que coloquem o clube nessa situação, né? Com certeza, cara. A gente fala tanto aqui de estrutura, né? Ah, o clube precisa ter estrutura, mas também, olha, o clube é uma bagunça, mas também a política do clube é isso, a administração é aquilo, e no Atlético é tudo o contrário, né, cara? O clube é extremamente profissional. Cara, e é muito louco, tô vendo os comentários da galera aqui, Felipe. Tô vendo os comentários da galera, é impressionante como o Atlético Paranaense se tornou um clube odiado pelas torcidas. Tá todo mundo aqui muito triste, espero que piore. Clube filha da mãe, pra falar, não falar outra coisa. Cara, é impressionante também a aura a aura petralha de arrogância que tomou conta desse clube, né, cara? Que assim, nunca ganhou nada relevante, além de um Campeonato Brasileiro em 2001. E uma Copa do Brasil recente, que é um torneio secundário. E duas Sul-Americanas, que são a segunda divisão da América, né? A Copa do Brasil não é secundária. Cara. Pra mim é secundário. Não, mas é um torneio secundário, é menor que o Campeonato Brasileiro. É secundário. Em comparação com o brasileiro, sim. Não, mas não tô dizendo que é pequeno, tô dizendo que é secundário. É secundário. Se é menor que o brasileiro, é secundário. Assim, o maior torneio. O secundário parece ser depreciativo, assim. Não é. É uma grande competição, mas ela é secundária. A competição primária nacional é o Brasileirão, entendeu? A Copa do Brasil é secundária. Mas é isso. E a loucura que a Copa do Brasil paga mais que o Brasileirão, cara. Isso é... Mais ou menos, né? Porque de TV, se você pegar o que paga de TV, é de premiação. Porque de TV, o Brasileirão paga muito mais. O prêmio da Copa do Brasil é muito maior que o do Brasileirão. Mas é isso. Enfim, cara, o que eu acho é que é impressionante como esse clube se tornou antipático no futebol brasileiro. E isso não ajuda muito, né? Isso é graças ao Petralha, né? O Petralha dizia que o Atlético em 10 anos seria campeão mundial. Hoje ele está acometido, o clube na segunda divisão, com Rodrigo Possebon de diretor de futebol e com Barbieri sendo demitido, com o time na 9ª posição da Série B. Mundial veio a galope, hein? E o Petralha tá passando por um problema sério de saúde, né? Tá. Talvez nem seja ele, mas eu confesso. Não é. Ele não tem mais influência no Atlético. Eu acho que não. Então. Mas é o legado que ele deixou, né? Ele sempre foi o cabeça ali do Atlético Paranaense. Ele é a cara do Atlético, né? Infelizmente, tem muitos torcedores que não gostam dele, do Atlético Paranaense. Tem muitos que gostam. É um cara divisivo, né? E é curioso, cara, de ver o Atlético nesse limbo aí. Um time que em 2022 estava na final da Libertadores, fez um jogo duríssimo com o Flamengo, sempre brigando aí, sendo um time forte, jogando em casa, na arena, sempre foi muito forte. E ano passado fez uma campanha aterrorizante no Campeonato Brasileiro, foi rebaixado de novo e tá em 9º lugar na Série B, assim, cara. É surpreendente, cara. Onde os caras erraram? Ó, o Regis Coni fala: Rodolfo, aqui tá uma bagunça. Acabaram com a base, mudou o escudo do time, mudou o nome do time e mudou o nome do estádio. Deve o estádio inteiro, isso ninguém fala. E o José Pedro fala: o Petralha ainda tem influência diária no dia a dia do clube. Mesmo doente, manda nas decisões. Aí, ó. Olha aí. Enfim. O Eduardo Costa mandou um superchat e falou: boa oportunidade, junta a estrutura do Atlético Paranaense e os títulos do Santos e forma o Santos Atlético Clube.
Você tá querendo apanhar, né, Eduardo? Excelente, Eduardo. Belo superchat. Amei. Enfim. Mas é isso. O Atlético Clube é muito bom, cara. Ai, ai. Porra, cara, que triste. Tô muito triste. Eu vou rezar uma missa pelo Atlético Paranaense hoje. Esse time, esse clube com esse escudo lindo. Aliás, os caras estragaram um dos escudos mais legais do Brasil, cara. Acabaram com... Cara, se eu não me engano, a torcida organizada do Atlético, os atleticanos que estiverem na live aí, podem me corrigir. Se eu não me engano, cara, a Fanáticos, que é a torcida do Atlético, que tem a caveirona lá, os caras não usam a camisa nova. Os caras usam só a camisa antiga, assim, a camisa da torcida, né? Aliás, é uma torcida que era muito louco de ver, assim, cara, nos anos 2000, assim, que ia jogar na Kyocera Arena. A imagem da Globo pegava um caveirão, mano, sinistro, velho. E acabaram com isso aí, velho. Era hostil jogar contra o Atlético Paranaense lá. O Petralha acabou com isso, né? Acabou, transformou num clube coxinha com o... Lembra que a gente reagiu não lembro se foi numa live, velho. Ou num Pocket News, não lembro, que a gente se mijou de rir, assim. O mascote dos caras agora era uma família. Os caras tiraram a caveira bolada pra meter uma família. Era uma família com um cachorrinho, um golden, assim. Mas, porra, peraí, velho. Para, mano. O Atlético tinha um dos melhores mascotes do futebol brasileiro, velho. A puta caveirona insana, assim, uma familhinha, assim, um cachorrinho domesticado. Ah, vai se fuder. Cara, aquilo ali é um crime, assim... Criminoso, cara. Pelo amor Cara, de Deus. se fazem isso com o Palmeiras, cara, a mancha verde Não, entra na... o Serdã incendiava o portão. É... Pô, uma família de mascote, velho. Pelo amor de Deus, cara. É, cara. Por essas e outras que esse time tem essa imagem pelo Brasil aí. Ele é muito odiado, cara. Impressionante. É, impressionante. Enfim. O Petralha conseguiu, parabéns. Parabéns. Grande projeto de longo prazo. Mundial chegou. É isso. Tô muito feliz com uma notícia dessa. Fico muito triste com... Pá! Eu fico muito triste. O meme é maravilhoso, velho. Esse meme é sensacional.